Fala, meu jovem! Bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas a proposta desse vídeo é construirmos aplicação prática, aplicações práticas usando o comando for, o comando while e o comando do while, tá? Muita gente ficou na dúvida de como usar, de como fazer, de como não fazer. Nessa aula nós vamos criar o mesmo exemplo usando as três estruturas de repetição, tá? Se você não lembra da parte teórica, volta na aula anterior, lá a gente viu teoria e aqui a gente vai ver a prática. Então, qual é a nossa missão? Criar um pequeno formulário de cadastro com número de matrícula, idade e salário, tá? No primeiro momento a gente vai fazer o cadastro de 3 pessoas para não ficar muito grande a aplicação e a gente vai usar o for. No segundo momento, deixa eu diminuir isso daqui. No segundo momento, nós vamos fazer cadastros, mas eu não sei qual a quantidade de cadastros a gente vai fazer, tá? Mas a execução da aplicação também não será verdadeira. Para que ela execute a primeira vez, será necessário que uma condição seja verdadeira. Para isso a gente vai usar o while. No final das contas, a gente vai fazer a mesma aplicação usando o do while, ou seja, a aplicação vai entrar em ação uma única vez obrigatoriamente e a partir daí quem escolhe é o usuário, tá? Então vamos começar. Eu quero mexer com matrícula, número inteiro para matrícula, tranquilão, idade. Salário a gente sabe que é float, tá? Então a gente vai usar. Aqui sem nenhuma novidade. Agora que vem o pulo do gato. Primeira coisa, eu preciso criar uma variável específica que irá percorrer o laço de repetição. Então essa variável é importante ser criada porque é ela que vai percorrer o laço de repetição. E é do tipo inteiro, é importante que seja do tipo inteiro. Pode ser do tipo booleano também, mas como a gente não viu tipos de dados booleanos, use do tipo inteiro, tá? Vou usar a variável i. Pode ser qualquer uma, tá? Vou comentar ela aqui. Variável utilizada para percorrer o laço de repetição. Então a gente vai usar essa variável i tanto no for, quanto no while, quanto no do while. Já estavam até criadas aqui embaixo, tá? Pronto. Criamos. Agora a gente vai criar o comando de repetição. A gente vai usar o for. O for a gente usa quando sabemos exatamente a quantidade de repetição, tá? Então vamos lá. For, abre parêntese. O for tem 3 tipos de parâmetros. Inicialização, o que é isso? A gente dá um valor inicial para a variável i. Depois é a condição. Qual a condição utilizada para ser verdadeiro? A gente vai fazer a segunda condição. E a terceira é o incremento, como essa variável vai crescer. Então eu quero que a variável i comece a contar de 1. Beleza? Então a partir do 1. Variável i tem um valor inicial em 1. Essa variável i precisa, como eu vou ter 3 cadastros, ela precisa crescer até 3. Então ela vai assumir os valores 1, 2 e 3. Então o i precisa ser menor ou igual a 3. Por fim, eu quero que i cresça de 1 em 1. I mais. Pronto, a variável i está crescendo de 1 em 1. Agora a gente vai botar a estrutura que a gente quer que repete. Como eu estou montando um cadastro, então a gente vai montar, vou até escrever aqui, ó, recebendo os dados. Como a gente vai montar aqui a estrutura, tá? A gente vai passar por isso. Então vamos lá, de forma bem tranquila. Vou botar só um pula-linhas aqui. O N é minúsculo. De forma bem tranquila. Eu quero a matrícula, printf, de boa, %d não. Insira a matrícula. A gente já sabe fazer isso, não tem novidade alguma aqui, beleza? Vamos salvar a matrícula, %d e comercial
matrícula. Suave. Vamos repetir esse movimento aqui para idade. Insira a idade. E a gente armazena a idade. A gente vai repetir esse movimento para o salário. Insira o salário. Matrícula. Ó, e armazenar salário. Lembrando que salário é do tipo real, %F. Pronto. Recebemos os dados. Os dados serão inseridos aqui. Agora a gente precisa imprimir esses dados. Então vamos imprimir esses dados. Eu vou só repetir esse printf aqui para a gente ganhar tempo. Tá? Agora a gente vai imprimindo os dados. E a gente vai imprimir os dados. Que dados a gente vai imprimir? Printf matrícula, %D. A gente quer pular uma linha para ficar de boa. A gente vai imprimir o quê? Matrícula. Agora, tranquilão, a gente vai fazer o quê? Imprimir a idade, que também é do tipo real, ou do tipo inteiro, de boa, idade. Por fim, vamos imprimir o salário. Salário é do tipo real, então é %.2F salário. De boa. Isso daqui está feito. Deixa eu só botar um puladinhas aqui para a gente ver nitidamente as coisas acontecendo. O que acontece aqui? Estou usando um laço de repetição. For. Tá bem quente aqui onde eu estou, mas tudo bem, vamos embora. Quando eu disse assim, ó, for vai iniciar em 1 e vai encerrar em 3, ou seja, esse trecho de código aqui será repetido por 3 vezes obrigatoriamente. Então, por 3 vezes eu tenho que inserir a matrícula, inserir a idade, inserir o salário, ele vai imprimir a matrícula, imprimir a idade, imprimir o salário. Vai fazer isso uma segunda vez, vai fazer isso uma terceira vez. Então, aqui é uma repetição do laço for. Vamos executar isso daqui para ver ele funcionando. Tá? Olha lá, recebendo os dados. Vou botar o número da matrícula 25, uma idade de 30, um salário de 1.254. Imprimiu, tá aqui, suave. Vou inserir outra matrícula. Tá vendo que ele repete agora a parte recebendo os dados? Então, matrícula número 30, idade 45 anos e o salário é esse daqui. Agora ele imprime a matrícula 30, a idade 45. E por fim, vou inserir uma outra idade, o cara tem 16, ou a menina, a matrícula é 16, a pessoa tem 16 anos e ganha 35 mil reais. E ele imprime pela terceira vez e encerra a aplicação. Então, se você ver aqui, ó, repetimos uma vez, repetimos 2 vezes, repetimos 3 vezes e acabou. Encerrou a aplicação. Se tivesse mais alguma coisa escrita aqui para baixo, ele começaria a executar o que está aqui embaixo. Quer ver? Vou colocar um printf para você ver aqui. Estou depois do laço for. Vou botar aqui o /n. E vou botar um outro printf para você ver. Agora a aplicação está encerrada. /n. Deixa eu só diminuir o laço for aqui para menor que 2, que eu vou executar ele uma vez só para a gente ver esses exemplos funcionando. Tá? Então vamos lá, matrícula 20, idade 25, salário esse aqui. Pronto, ele imprimiu os dados estão impressos aqui, ele pega aqui, ó, tá vendo? Estou depois do laço for e agora a aplicação está encerrada. Por quê? Ele chegou nessa parte aqui. Então ele lê todo o laço de repetição e encerra a aplicação. Beleza? Vou deixar um comentário, esse aqui comentado, e vamos criar o laço while. Eu falei para vocês que o laço while ele executa quando uma condição é verdadeira. Se essa condição passa a ser falsa, o laço while deixa de existir. Então eu vou voltar um pouquinho aqui na nossa variável i e vou atribuir a ela um valor de 1. Então vamos lá.
O laço será internamente igualzinho o laço anterior, tá? Com a diferença de quê? Então vamos lá. Qual é o valor de I? O valor de I é 1. Quando bate aqui no while e compara, ele vai falar o seguinte: I é igual a 1, ou seja, qual é o valor de I? 1. 1 é igual a 1? Pô, isso é verdade, cara. 1 é igual a 1. Então executa esse bloco de comandos aqui para mim. Quando acabar esse bloco de comandos, aí eu vou perguntar ao usuário: para continuar, digite 1. Para sair, digite outro número. E vou colocar aqui um scanf para armazenar %d. E agora eu quero o valor da variável i. Então eu quero o valor da variável i. O que acontece? Assim que terminar de executar isso daqui, a aplicação vai perguntar se o usuário quer continuar. Por que ele tem que digitar 1 para continuar? Porque 1 é a condição ou é o valor que torna essa condição aqui verdade. Se eu inserir 2, vai ser falso, porque 2 não é igual a 1. Se eu inserir 3, 3 vai ser falso, porque 3 não é igual a 1. Se eu inserir 0, 0 também vai ser falso, porque 0 não é igual a 1. Dentro desse teste condicional, você pode fazer qualquer tipo de teste que você quiser. Você pode chegar aqui, por exemplo, e falar assim: eu quero que a variável i seja menor ou igual a 100. Enquanto a variável i for menor ou igual a 100, essa aplicação vai sendo executada. Se ela for diferente de 100, ela é encerrada. Então, o laço de repetição aqui é você que monta a condição. Então, se eu executar isso daqui, vamos executar. Se não tiver nada errado, vai executar de boa. Então, vamos lá, executou. Qual a matrícula? 20. Qual a idade? 12, 15. Qual o salário? Esse valor aqui. Imprimiu os dados de boa, e agora ele pergunta o cara: pô, você quer continuar? Se você quiser continuar, digita 1 aí para mim. Digitei 1. Aí, quando eu digito 1, ele volta lá naquele while e pergunta: pô, i é igual a 1, ou seja, 1 é igual a 1? Verdade. Então, insira outro dado. Aí eu vou botar outra matrícula, 26, a idade 25 e o salário é esse. E ele vai repetindo, vai repetindo. Agora eu vou colocar um número qualquer que vai tornar a condição falsa. Então, digite, para continuar, digite 1, para sair, digite outro número. Eu vou digitar 0. 0 é uma condição que torna aquele laço de repetição falso. Ou seja, o while agora é falso e a aplicação está encerrada. Então, o que acontece? O que você precisa observar? E aqui é o detalhe, é o pulo do gato. O while vai ser executado enquanto essa condição aqui for verdade. O while ele é executado inúmeras vezes enquanto a condição for verdadeira. Lembre-se disso. Se o usuário digita 1, ele mantém a condição verdadeira. Se o usuário digita qualquer outro número, ele torna a condição falsa. Então, se eu digito 1, eu repito tudo isso de novo. Aí executa. Eu digito 1 de novo. Ele vai executar tudo isso de novo. Aí chega aqui. Digito 1, ele volta para cá. E ele fica repetindo isso enquanto essa condição for verdadeira. No momento em que eu digitar um 0, um 2, um 5, um 15, qualquer número diferente de 1 é uma condição falsa. E isso faz com que a aplicação seja totalmente encerrada. Ok, vamos botar um comentário aqui. E vamos construir o laço do while. Vamos construir agora o laço do while, beleza? Agora eu não preciso que esse i aqui seja mais inicializado. Vamos lá, do. O comando do while, ele obrigatoriamente executa algo uma vez. Então, eu vou repetir a mesma estruturinha do comando while. Vou colocar dentro do do. Por quê? Obrigatoriamente, uma vez, isso daqui vai ser executado. Isso daqui vai ser executado uma vez, obrigatoriamente.
Aí eu terminei de executar isso. Agora eu faço o while 1i igual a 1. Ponto e vírgula. Pronto. Isso daqui, deixa eu tentar tirar isso daqui para a gente conseguir visualizar melhor os dados da parada, que fica todo na tela. Faça. O que você vai fazer? Você vai pegar os dados de cadastro uma vez. Pegou os dados de cadastro, agora você pergunta o usuário o que ele quer. Se ele quiser continuar, ele vai digitar 1 para fazer a condição ser verdadeira. Se ele digitar um outro número, a condição é encerrada tranquilamente. Qual a diferença básica do while para o do while? No while, eu preciso que a condição inicial seja verdadeira. Por isso que a gente chama o while de comando pré-testado. O teste do while, tá vendo? O teste do while é feito aqui, ó, no começo da parada, antes de ser executado. O do while não tem teste no começo. Por isso que o do while se chama de condição pós-testada. Primeiro ele executa isso daqui, para em seguida ele fazer o teste. Tá vendo que o teste é no final? Se esse teste for verdadeiro, ele volta e executa tudo de novo. Se esse teste for falso, ele segue o fluxo e encerra a aplicação. Vamos executar. Foi? Foi. Vamos lá. Tô vendo? Estou executando. Matrícula 25, salário 20, salário tanto. Puf! Imprimiu os dados. Agora ele me pergunta. Vou digitar 1. Quando eu digito 1, isso significa que eu entrei dentro daquele laço. O while i igual a 1. Ele vai comparar isso. Se for verdade, ele continua executando. Olha, e é verdade. Então eu vou executar de novo. Agora eu vou botar a matrícula de 35, 3 anos, né? Matrícula 3, idade 52, salário tal. Pronto, executou e me pergunta novamente. Então eu vou encerrar aqui agora, 0, a aplicação foi encerrada. Então entenda que eu tenho 3 laços de repetição. O laço for. O laço for, eu sei exatamente quantas vezes algo vai se repetir. Aí a estrutura de repetição vai ser, o que vai ser repetido é o que estiver dentro da estrutura do for, ou seja, entre as chaves do for. Deixa eu só deixar clarinho para a gente ver melhor. Dentro das chaves do for. Isso daqui se repetirá por 2 vezes. Nosso exemplo era 3, né? Isso daqui vai se repetir por 3 vezes. Deu as 3 vezes? Acabou e vida que segue. Quando a gente chega no while, eu preciso que para que o while seja executado, que essa condição seja verdadeira. Como eu disse, o while é pré-testado. Se a condição for verdadeira, tudo que tiver no bloco do while, ou seja, entre as chaves do while, a chave da linha 34, a chave da linha 51, ou seja, isso daqui é executado. E ele fica repetindo enquanto o valor de i for igual a 1. Se o valor de i for diferente de 1, ele encerra a aplicação. E o do while? O do while ele não quer saber da condição agora. Ele fala o seguinte, eu quero que você faça. Faz o quê? Faz isso aqui para mim, ó. Faz isso tudo aqui para mim. No final eu pergunto se o cara quer continuar. Se ele quiser continuar, ele vai digitar 1. Aí eu testo. E a condição é verdadeira, eu executo isso de novo. Se a condição for falsa, pouco me importa, eu vou encerrar a aplicação. Tá? São esses 3 laços de repetição que a gente quer, que a gente trabalha. Eu sei que a aula ficou um pouco longa, mas eu acredito que nos exemplos dá para sanar bastantes dúvidas. Tá? Se ainda assim permanecerem dúvidas, deixa aqui embaixo. Fala assim, cara, fiquei com dúvida aqui, que eu volto e te explico numa boa. Tá bom? Beijo no seu coração. Te vejo na semana que vem. Forte abraço e fui!